No momento que nós conseguimos ter esta reserva, nós estamos criando um amortecedor para problemas financeiros. Em algum momento nós vamos ter algum imprevisto, seja de renda, seja de despesa. O fato de ter a reserva de emergência protege para que tu consiga encarar imprevistos, seja de renda ou de despesa, de uma forma muito melhor do que uma pessoa que não tem. Porque muitas vezes nós negligenciamos. Por que eu vou ter dinheiro guardado na minha conta se eu posso comprar roupa, se eu posso ir num restaurante, se eu posso fazer uma viagem? Para que eu vou manter dinheiro parado? E isso é um dos grandes desafios que nos colocam diariamente, inibindo o comportamento de poupança, inibindo o comportamento de construção de reserva de emergência. Como enganar o nosso cérebro para que nós possamos manter persistência na construção de uma reserva? Portanto, vamos construir a vida em cima disso. Que reserva de emergência é uma coisa que eu acho que se você está aqui há mais tempo, né, você já entendeu o quão é relevante. Mas, como eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito. Só que neste episódio, além de dizer o óbvio que precisa ser dito, eu vou ir um pouquinho além. Nessas minhas buscas, né, que eu estou sempre fazendo, eu encontrei um artigo de 2013 muito interessante, que ele vai nos trazer uma forma de quase que realmente enganar o nosso cérebro para que nós consigamos guardar dinheiro, né? Porque quando nós pensamos assim, nossa, reserva de emergência é importante, isso todo mundo sabe, mas saber não é a mesma coisa que fazer. Tem muita dificuldade, boa parte das pessoas, em conseguir manter este comportamento ao longo do tempo, né? E isso gera um incômodo, gera uma insatisfação e, inclusive, gera menor bem-estar. Até no próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nós conseguirmos tirar só do entendimento de que importa e realmente executar esta ação é difícil. E é o que eu quero trazer aqui hoje, que a gente entenda, né, por que ter reserva, então, com outro artigo que eu vou discutir aqui, por que ter reserva, como, entre aspas, enganar o nosso cérebro para conseguir manter consistência nisso e quando gastar. Eu acho que isso é importante também. Isso nunca abordei aqui. Muitas vezes as pessoas me dizem, mas Jéssica, quando que eu posso usar esse dinheiro? Esse dinheiro serve para quê? E aí teve um estudo bem interessante nesse aspecto também. Então nós vamos, nesse episódio, percorrer esse caminho, né? Qual é a importância da reserva de emergência? Como hackear o nosso cérebro para que a gente consiga ser consistente nesse processo e finalizando, entendendo onde que nós podemos gastar quando for a hora de gastar. Porque muito se fala sobre ter reserva, mas pouco se fala. Tá, e daí? Ela serve para quê, efetivamente? Quando usar, né? E aí as pessoas às vezes se sentem inseguras de usar ou tomam uma decisão errada, é o que a gente vai falar aqui hoje também. Então, nosso episódio número 147 do podcast Mais Que Finanças vai abordar aí todos esses aspectos relacionados à poupança. Se você está aqui pela primeira vez, primeiro quero agradecer vocês, não você que está aqui pela primeira vez, mas esses dias eu perguntei se gostariam se era chato eu me apresentar toda vez, né? E vocês são muito queridos. Sério, eu fico assim, realizada de ver a interação que a gente vai criando e como que vocês vão interagindo, as respostas de vocês, e são sempre tão carinhosas. Às vezes as pessoas me perguntam, Jéssica, mas tem muita gente sem noção? Eu diria que é 0,01% da gente sem noção. A maioria das pessoas que aqui estão são pessoas com discernimento, são pessoas coerentes, são pessoas que estão dispostas a aprender, são dispostas a escutar, são pessoas que realmente vão olhar para a vida de uma forma diferente. Eu me sinto muito orgulhosa de conseguir reunir tanta gente bacana. Então, obrigada pelo carinho de vocês nos comentários e dizerem, né, Jéssica, pode seguir se apresentando, que quem chega novo é sempre muito importante. Então, vamos lá! Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira e sexta nós estamos aqui com um episódio novo do podcast Mais Que Finanças, sempre com esse objetivo, né? Eu vou ir para a ciência, para os estudos que nós temos dentro da linha de finanças comportamentais, economia comportamental,
e vou trazer para cá de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Meu objetivo é tornar a ciência acessível no aspecto comportamento financeiro, né? Dentro deste aspecto. E eu julgo que tenho conseguido aí, já estamos indo para o episódio número 147. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Qual a importância de manter a reserva? Isso eu já mencionei várias e várias vezes aqui no podcast, mas tem um estudo bem interessante que eu gostaria de trazer, porque ele nos apresenta números que eu ainda não tinha trazido, né? Então, o que o estudo faz? Ele pega e ele estuda com base no Covid, mas nós, né, desconsiderando o Covid, isso pode acontecer em qualquer momento, mas obviamente como existia uma externalidade muito grande, há maior oscilação nessa parte de renda e despesa. Por isso que muitas das pesquisas se aproveitaram da pandemia para desenvolver pesquisa, para que eles conseguissem de uma forma real, não de laboratório, né, mas uma forma real, ter circunstâncias, entre aspas, catastróficas, que gerasse uma mudança muito grande na vida das pessoas e, com esta mudança, eles conseguissem fazer determinadas avaliações que, sem essas mudanças drásticas, essas avaliações elas não seriam possíveis, né? Porque eu não conseguiria um grande grupo de pessoas tendo o mesmo tipo de desafio. E quando a gente enfrenta uma pandemia, nós temos muitas pessoas, por exemplo, enfrentando desemprego, nós temos muitas pessoas enfrentando um aumento no custo com doença, com emergências, com situações que não estavam sendo previstas, e isso faz com que os estudos eles tenham uma amostra maior para que eles consigam desenvolver as suas pesquisas de forma mais robusta. Por isso que boa parte das pesquisas, quando se trata dessa parte de reserva, emergência e não sei o que, acabaram sendo desenvolvidas ali na época da pandemia, justamente porque tem essa força de gente, né, que estava passando todo mundo pela mesma circunstância, e nesse estudo não foi diferente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram em torno de 1.500 famílias, tá? Coletando esses dados. E aí, eles queriam avaliar o seguinte: quais são os tipos de choques financeiros que mais geram problemas e o que protege? Porque a verdade é que, independente da nossa circunstância de vida, em algum momento nós vamos ter algum imprevisto, seja de renda, seja de despesa. O que é um imprevisto de renda? Eu esperava ganhar X e ganhei menos. Eu tinha um emprego e eu fui demitido. Eu tinha um contrato e esse contrato foi cancelado. Então, a renda, ela diminui. Isso é um choque de renda. E choque de despesa tem a ver com um aumento de uma despesa que você não tinha previsto. Então, esse aumento da despesa ele pode ter relacionado com um carro que estragou, com um cachorro que adoeceu, com você que adoeceu, né? Ou alguém da sua família teve algum problema de saúde. Todas essas coisas são choques de despesa. Eu não estava esperando e agora eu preciso arcar com este desafio. Então, eu vou ter que ali me recompor. E aí eles queriam avaliar quais desses choques eles teriam um maior impacto no bem-estar subjetivo, né? E no bem-estar financeiro. E o que protegeria para que mesmo diante desse choque, a pessoa pudesse passar por aquele problema de uma forma menos intensa, né? Sofrendo menos, se prejudicando menos. E aí o que eles descobriram? Que o choque de renda, ou seja, um desemprego, alguma coisa relacionada assim, gera um impacto muito maior ao bem-estar financeiro do que um choque de despesa. Então, o choque de renda, ele vai diminuir em 5,2 o bem-estar financeiro e o choque de despesa em 1,7 o bem-estar financeiro. Portanto, sempre que nós pensarmos na nossa vida, em alguma circunstância, nós perdermos renda, isso dói mais, isso afeta mais o nosso bem-estar do que nós termos uma despesa que não tinha sido planejada. Então, isso é um ponto inicial. Mas esse não é o ponto central aqui do nosso podcast de hoje, né? Do tema de hoje. O tema de hoje é entender, tá, e daí o que protege isso? E olha que interessante o resultado, né? Famílias com renda maior sofrem mais com uma redução da renda, com choque de renda. Por que famílias que ganham mais sofrem mais?
Porque provavelmente essas famílias, elas têm um custo de vida muito alto. Então, elas se envolvem, né? A vida delas é mais cara. E aí, qualquer coisa que acontece nessa renda gera um impacto muito grande. Porque ela tem um custo de vida elevado. Se eu não tenho mais a renda entrando, como é que eu mantenho esse custo de vida? Então, isso é uma primeira evidência que eles mostraram que é prejudicial quanto no sentido do bem-estar, né? Que aquelas famílias que vão ter um choque de renda, já tendo uma renda muito alta, vão sentir mais. E isso não é nenhuma novidade. É aquela questão, né? Nossa, eu saí desse patamar e agora eu fui para esse. Regredir dói. É aquele ditado que paladar não retrocede, né? E a mesma coisa estilo de vida. Estilo de vida não retrocede. Eu vou falar muito sobre isso no episódio de sexta-feira. Mas aqui a gente já tem indícios disso, que precisa ter um cuidado. Mas o ponto central aqui desse estudo é que aquelas pessoas que tinham ativos líquidos, ou seja, reserva, que ela pudesse ir lá no banco e resgatar aquela reserva e pudesse usar aquela reserva naquele momento, elas tiveram um menor nível de impacto na sua satisfação financeira. Então, o fato de ter reserva de emergência, que aqui ele chama de ativo líquido, mas é a reserva de emergência, o fato de ter a reserva de emergência protege para que tu consiga encarar imprevistos, seja de renda ou de despesa, de uma forma muito melhor do que uma pessoa que não tenha. E isso é uma questão muito significativa, porque muitas vezes nós negligenciamos, achando que, reserva de emergência é desperdício de dinheiro, porque por que eu vou ter dinheiro guardado na minha conta? Se eu posso comprar roupa, se eu posso ir num restaurante, se eu posso fazer uma viagem, para que eu vou manter dinheiro parado? Então, é como se eu atribuísse, né, a manutenção do dinheiro parado, entre aspas, como um sofrimento. E eu olhasse para o consumo, para o gasto desse dinheiro, como que verdadeiramente me traria felicidade. E esse estudo, ele mostra exatamente o contrário. No momento que nós conseguimos ter esta reserva, nós estamos criando um amortecedor para problemas financeiros. Então, o problema financeiro, ele até pode vir, mas ele não vai te derrubar. Agora, se tu não tiveres reserva de emergência, seja um problema de renda, seja um problema de despesa, um choque de renda, né, um choque de despesa, ela pode te derrubar. E aí eu já fiz vários outros episódios aqui falando sobre outros aspectos relacionados a isso, desde resiliência. Quem não tem reserva de emergência não consegue ser resiliente no processo, porque olha e diz assim, tô ferrado mesmo, então já era, sabe? Tá, mas se tu tem reserva, tu vai lá, resolve o problema, volta, bota o dinheiro de novo e vida que segue, né? Vida que segue. Agora, se tu não tem, tu te entrega. E isso é um grande problema. Então, esse é um ponto inicial que eu queria começar discutindo no podcast de hoje, essa importância. Reserva de emergência, ela é importante porque ela é protetiva, ela vai fazer... Protetiva, isso parece meio óbvio, mas eu disse que o óbvio precisava ser dito. Ela é protetiva no sentido de que, embora todos nós em algum momento vamos passar por algum problema, e isso é inevitável, não é se nós vamos passar por um problema, é quando nós vamos passar por um problema, aqueles que têm reserva, aqueles que têm ativos líquidos, que eles podem ali no banco sacar aquele ativo e resolver aquele problema, eles têm um impacto muito menor sobre o bem-estar financeiro. Ou seja, é como se a felicidade deles em relação ao dinheiro não fosse abalada, falando de uma forma extremamente didática. Então, isso é uma coisa bem interessante. E aí a gente volta para o outro tópico, que é o segundo, que faz nós refletirmos. Ok, essa importância eu entendi, assim como várias outras que tu já mencionou aqui em outros episódios. Mas como enganar o nosso cérebro para que nós possamos manter persistência na construção de uma reserva, sendo que nós temos esta fragilidade em termos de percepção de achar que vale gastar esse dinheiro do que deixar ele guardado.
Porque isso também é um tema que eu já tratei aqui várias vezes. Nós temos uma tendência de priorizar prazeres imediatos. Então, nós olhamos para o tempo e é como se o tempo ele tivesse um custo emocional. Então, eu olho para o futuro e penso, nossa, eu não vou esperar. Se eu posso usufruir hoje. E isso é um dos grandes desafios que nos colocam diariamente, inibindo o comportamento de poupança, inibindo o comportamento de construção de reserva de emergência, porque sempre há algo para ser gasto dinheiro. Sabe essa coisa do tipo assim, ai, mas é que surgiu, todos os dias vai surgir. Se tu não tiver um plano bem adequado, se tu não tiver um foco bem estruturado, sempre vai ter alguma tentação pairando no teu ambiente para que tu vá lá e gaste aquele dinheiro que tinha sido planejado para reserva. Como, diante desse desafio que tem a ver com tempo, que tem a ver com esse custo psicológico, que tem a ver com, falando tecnicamente, né, o viés da escolha intertemporal, ou o viés do presente, ou o desconto temporal, como que nós lidamos com isso a ponto de manter persistência? E aí, eu achei um artigo que fez assim na minha cabeça, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Mas, Jéssica, tu já estuda esse tema há 15 anos, né? Eu comecei a estudar finanças comportamentais em 2010. Faz realmente muito tempo. E aí as pessoas me perguntam, tu ainda acha que tem coisa para aprender? E eu digo, meu Deus, tem tanta coisa para aprender. E esse estudo é um exemplo. Ele não é um estudo recente, ele foi publicado em 2013 e dentro da Associação Americana de Psicologia, acho que foi. Não, o nome da revista era Ciência da Psicologia, alguma coisa assim. Mas é uma revista bem, bem renomada. Foi publicada em 2013. Então, assim, não é um estudo atual. E eu nunca tinha lido ele. Para mostrar que tem muita literatura, tem muita evidência e me falta tempo para que eu consiga ler tudo, porque é como se todos os dias tivessem milhares de artigos sendo publicados em todo o mundo e, obviamente, não tem como acompanhar tudo que acontece, né? Então, quando eu acho assim um artigo de 2013 e tão legal e que eu ainda não tinha lido, eu disse assim, nossa, é a prova mais que perfeita de que sempre, sempre, sempre terá algo novo para nós aprendermos. E isso eu acho muito enriquecedor, assim, essa coisa de que eu sei que todos os dias eu vou acordar e tem algo para aprender. Isso me motiva muito. E aí eu tava montando esse roteiro e eu, nossa, que legal. Mas tá, né? Para de enrolação e diz o que é de tão legal neste artigo que vai fazer com que a gente engane o nosso cérebro e burle este imediatismo. Bora, vamos lá. O que acontece? Um erro, e por que esse artigo explodiu tanto a minha cabeça, assim? Porque é um erro que eu mesma cometo e que induz outras pessoas a cometerem, que é a construção de uma visão de longo prazo, né? O artigo chama isso de uma visão linear da vida, em que nós vamos olhar para a vida como um processo de crescimento e progresso. Então, eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou adulto, eu sou idoso. Eu estou começando a investir hoje, mas é o esforço do meu eu do presente para a construção do meu eu do futuro. É o que eu faço hoje para uma meta de longo prazo no futuro. Só que olha só que interessante. Quando nós olhamos desta forma linear, o longo prazo, eu tô caindo no problema de que o longo prazo tem um menor valor percebido. Porque eu olho para o longo prazo e penso, tá longe, né? Ai, mas e se eu deixar para depois? Falta tanto tempo, 30 anos. Se eu deixar para depois e hoje fazer aquela viagem? E se eu deixar para depois e comprar o telefone novo que saiu? Nossa, o meu telefone caiu e quebrou a tela. Ai, depois eu vejo aquilo lá que é para 30 anos e hoje eu compro o meu telefone porque eu tô com o telefone quebrado. Cria-se um distanciamento que, embora tu tenha um vínculo emocional com aquela tua meta, como ela é muito distante, ela fica muito subjetiva.
ela não é palpável, ela não é, sabe? Então essa percepção de longo prazo, ela cria um desafio maior para que nós consigamos nos manter consistentes. E essa é a crítica que esse artigo traz. Ele traz a crítica de que sempre que há uma construção de um planejamento, as pessoas acabam focando nessa visão linear, como se a vida fosse um progresso de longo prazo. E aí ele critica dizendo, mas se nós somos imediatistas, ele não usa esse termo, né? Mas se nós descontamos o futuro, ou seja, o futuro vale menos do que o presente, porque o presente é hoje, se eu focar a minha energia nisso, a minha capacidade de esforço vai ser menor. Então, quem sabe a gente seguir outro caminho, nós seguirmos outro caminho. Quem acompanhou um podcast desses aí viu que eu tô nessa labuta de tirar o agente do meu vocabulário. É feio. Conjuga-se errado, agente, é feio. Vou conseguir. Eu já consegui tirar. Alguém comentou sobre isso e disse assim, Jéssica, acho muito legal tu tirar o agente. Eu me esforcei bastante e consegui. Agora tô na labuta do mim e do eu. O mim e o eu já tirei. Eles não existem mais, esse vocabulário inadequado na minha vida. O mim e o eu tirei. Agora o agente tá sendo um desafio, mas eu vou conseguir. Voltando. Nós, né? Se nós, ao invés de trabalharmos essa visão de progresso linear, olhássemos para a vida como se fosse um ciclo. E não como se fosse, ela é um ciclo. Então, todas as semanas, inicia a semana e termina a semana. Então, nós temos um ciclo, início, meio e fim. Toda semana. O mês é um ciclo, início do mês, fim do mês. No mês seguinte, início do mês, fim do mês. Estações, início de uma estação, fim de uma estação. Juventude, início da juventude, fim da juventude. Adulto, início da adultez, não sei se é assim que fala. Fim da adultez, não sei mesmo se é assim que fala. Velhice, início da velhice, fim da velhice, que daí já é a morte. Mas se nós começarmos a olhar a vida como ciclos de que tu vá, sabe, tipo, pulando esses ciclos, e não uma visão tão de longo prazo, será que isso ajuda a se manter consistente, construindo poupança? Foi isso que esse estudo deu trava-língua. Foi isso que esse estudo analisou. Ele fez 3 experimentos manipulando essa percepção de vida como um ciclo, vida linear. E aí a primeira manipulação ele fazia exatamente assim, né? Ele pegava e dizia, construía uma narrativa, né? E dizia assim, olha, pense na sua vida como uma série de eventos repetitivos, em que existe ciclo de dia de semana, ciclo de meses, ciclos de estação, ciclos de pagamento. Todos os meses tu tem um ciclo de pagamento. Todos os meses tu tem uma regularidade, uma repetição, um ritmo. Então, ele manipulou as pessoas para que elas construíssem esta visão de ciclo. E num outro grupo, que seria o grupo linear, aí ele disse assim, ou o grupo de controle, ele disse, pense na sua vida como uma linha contínua de progresso do passado para o futuro, né? Da infância para a adolescência, da adolescência como adulto e assim sucessivamente. E aí ele dividiu esses 2 grupos. Então nós tínhamos o grupo cíclico e o grupo linear. Olha o resultado. Aí o que ele fez a partir disso? Para cada um dos grupos ele perguntou, quanto você estima que vai economizar no mês que vem? E qual percentual que você espera economizar de renda nos próximos anos? Então, isso aqui era uma suposição não realista, né? Era uma suposição de projeção, só para ver se essa manipulação de cíclico e linear fazia diferença. E olha que interessante. Quem estava no grupo cíclico estimava que iria economizar $174. Quem estava no grupo linear estimava que iria poupar 118 no mês que vem.
Ou seja, uma diferença de quase 50, né? Quase 50 não, dá 50. 174 menos 118. 56. Então, significa que há uma diferença de 56, deixa eu ver em percentuais. Diferença de 32% do cíclico para o linear. Então, o simples fato de olhar para a vida como cíclica e não olhar para a vida como uma questão linear, isso encurta o tempo, né? Encurta a percepção de tempo. E se encurta a percepção de tempo, aumenta a tua disposição de se esforçar. E aí eles mostram esse resultado que foi muito interessante. E em relação ao percentual que espera economizar nos próximos anos, o cíclico 11,8% da renda, em média, e o linear 6,6% da renda. Então, realmente, eles conseguem provar que a forma como nós olhamos para o tempo, ela altera o nosso planejamento. E aí, nesse experimento aqui, olhando como um planejamento, porque não foi a execução. E aí, eles quiseram ir para a execução. Então, o segundo experimento é testando o que eu espero e o que efetivamente aconteceu. Como é que eles desenharam o segundo experimento? Não sei se até aqui está claro o que eu estou querendo dizer, mas, em resumo, se tu olhar para a tua vida como momentos, assim, né, como flashes, como, olha, esse mês, é esse ano, é esse prazo, tu consegue ser mais efetivo. E eu achei esse resultado interessantíssimo, eu já vou ir para o segundo experimento, porque eu e o Gui movimentamos a nossa vida dessa forma e eu nem tinha me dado conta. Por quê? Porque nós temos um planejamento de longo prazo, só que esse planejamento de longo prazo ele não é estático. Por quê? Porque a nossa vida é feita de ciclos e cada ciclo ela exige uma reorganização diferente. A meta que nós tínhamos há um tempo atrás para 20, 30 anos, nós conseguimos encurtar muito essa meta. E esse encurtar meta, ele exige um rearranjo para esse ciclo. Pode ser que no ano que vem eu esteja num novo ciclo e eu tenha que reajustar a minha realidade novamente. Então, eu achei muito legal esse estudo. Eu achei muito legal mesmo. Minha cabeça fez, meu Deus, faz todo sentido. Mas enfim, tirando a minha motivação, muito motivada. É porque os meus alunos que dizem, né, Jéssica, é incrível como tu dá aula, assim, faceira, motivada, né? E aí, dependendo do assunto, eu me empolgo, e aí eu falo, e aí eu volto, e aí eu faço. É tipo eu hoje, falando desse artigo. Vamos para o segundo experimento. O segundo experimento, ele queria ver na realidade, sair da suposição e ir na realidade. Então, foi um estudo longitudinal em que ele trabalhou o tempo 1 e o tempo 2, acompanhando como que efetivamente isso ia repercutir na vida das pessoas, se eles iam ou não economizar. E eles separaram agora em 3 grupos. O grupo de cíclico, então, que era considerar a vida como um ciclo, né? Planejar, repetir o ciclo mensalmente e escrever como aplicar o ciclo no próximo mês. Por quê? Porque daí ele colocava a pessoa em prática, não era só uma suposição. Suponha que a sua vida é um ciclo. Ele colocava assim, tua vida é um ciclo, então todos os meses tu tem um ciclo a cumprir. Ok, agora escreva sobre como que tu vai aplicar esta percepção de ciclo nos próximos meses. Então o ciclo 1, o ciclo 2, o ciclo 3, né? Trimestre, semestre, mês, semana, como é que tu vai encarar essa construção de planejamento com um olhar de ciclo? E o linear era pensar na poupança como uma questão progressiva. Então, era para que tu pensasse que o que tu tá economizando hoje vai ser útil para o teu eu do futuro. Era essa manipulação. E aí, era para visualizar a poupança como uma meta distante para o eu do futuro, nesse processo linear, né? Nesse processo de progresso. E, da mesma forma, escrever sobre como aplicar essa percepção linear dentro do processo de planejamento. E o grupo de controle que não tinha nenhuma manipulação, nem cíclica nem linear, ele simplesmente tinha que responder as questões que eram apresentadas.
E aí as questões que eram apresentadas eram essas, né? Quanto que tu vai economizar na próxima semana? E depois de 2 semanas que eles acompanharam, quanto que efetivamente foi economizado. Então tinha o tempo 1, quanto que eu acho, e tinha o tempo 2, quanto que efetivamente aconteceu. Resultado. Começando por tempo 1. O grupo cíclico, ele achava que economizaria 223 na próxima semana. O grupo linear, 140. Olha a diferença. 223 para 140, uma diferença de 83, que vai dar em termos percentuais 37%. E o grupo que não tinha nenhum tipo de manipulação, 133. Então, do grupo linear para o grupo de controle não existia diferença estatística, mas do grupo cíclico para os outros dois tinha uma diferença muito grande, né? De R$83 em uma semana. Então, mais uma vez, eles conseguiram provar aquilo que eles já tinham mostrado no experimento 1, de que o simples fato de olhar para a vida como movimentos cíclicos aumenta a predisposição de poupança. Só que será que fica só na predisposição, no planejamento, ou realmente é executado? E aí é o que eles buscaram descobrir no T2, né? Depois de 2 semanas, eles foram lá e perguntaram, tá, mas e daí? Quanto que efetivamente tu economizou na semana? O grupo cíclico, então, tinha projetado 123 e economizou 216. E o grupo linear tinha projetado 140 e economizou 118. Ou seja, a diferença entre a projeção do grupo linear para o grupo cíclico foi que no grupo cíclico eu projetei 223 e economizei 216. Só que o linear eu projetei 140 e eu economizei 118. Ou seja, eu economizei muito menos do que o projetado no linear do que no cíclico, mostrando que talvez essa percepção de linear também gere um outro prejuízo, que é o excesso de otimismo. Não, mas mais lá para frente eu resolvo isso aqui. Agora eu vou ir na balada, vou na festa, vou comprar roupa, eu vou fazer a viagem. Agora eu vou fazer isso. Depois, nos anos seguintes, eu resolvo isso, né? Então, depois eles testam no experimento 3 essa questão de que essa percepção de construção cíclica, ela torna a vida um tanto mais realista, porque tu olha no teu ponto de referência atual e não fica com essa ilusão do controle futuro, de que tu vai olhar para o futuro e dizer, não, mas no futuro eu vou ter uma melhor condição, eu vou ter um melhor controle. E incorre também, né, sempre quando a gente olha para o futuro, nós incorremos num outro problema que se chama negligência da despesa. Nós sempre achamos que no futuro nossa despesa vai diminuir, nossa folga vai aumentar, a diferença entre receita e despesa. E no final das contas, isso raramente acontece na proporção que nós estimamos. E isso tem a ver com esse erro de percepção linear, que o grupo cíclico acaba sendo protegido. Então, o que eles conseguem provar, aí só para trazer mais uma informação, né? No grupo de controle, a estimativa era 133 e o real ficou em 81. Então, resumindo, o cíclico efetivamente economizou menos e o que ele economizou estava mais próximo do que ele havia projetado. O linear menos, projetou menos e realizou menos. E o de controle também projetou menos e realizou menos. Então, aquele que teve um maior aporte, tanto de previsão quanto de realidade, foi justamente o grupo cíclico. Foi aquele grupo que conseguiu construir um planejamento que permitiu ele ser mais consistente. E por que eu olhei para isso como uma forma de enganar o nosso cérebro? Que no final das contas não é enganar no mau sentido, mas é nós nos protegermos de uma tendência de erro que todos nós temos, que é essa questão da priorização do presente e essa baixa valoração do futuro. Quando eu começo a olhar a vida como ciclos, eu encurto o meu espaço de visão, sabe? Eu encurto a minha esforço. Não é aquela coisa, nossa, daqui 3 anos, 5 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não, é nesse ciclo. O que eu vou fazer nesse ciclo?
Então, encurta a visão, não desconsiderando o que tu quer pro teu futuro, mas olhando para o que tu quer pro teu futuro, e eu acho que esse é o melhor dos caminhos. Tu olha para o que tu quer do teu futuro. Por exemplo, eu tinha uma meta que era para 20 anos. Aí nós olhamos, essa meta era uma meta de longo prazo, 20 anos. Aí nós olhamos e dissemos assim, bom, mas nós conseguimos bater essa meta em menos tempo. Então, eu tenho uma visão de futuro. E eu sei o motivo pelo qual eu tenho essa meta. Ela é estabelecida, ela é concreta. Só que quando eu paro de olhar para ela como uma meta de 20 anos e encurto ela pensando, tá, mas nesse ciclo, o que é possível fazer? Vamos olhar por ciclo. Então, eu tenho uma meta... É como trabalhar com a construção de metas que nós sempre dizemos, né? Tem uma meta e quebre essa meta em pequenas porções. Só que essa quebra em pequenas porções não é simplesmente quebrar em pequenas porções e olhar para o futuro distante. Aí eu quebrei porque eu tenho que investir esse mês R$1.000 para ter o meu objetivo em tantos anos. Aí é R$1.000, R$1.000 durante 20 anos. Não, é R$1.000 durante esse ciclo. Durante este ciclo de trimestre ou semestre, a gente gosta aqui de trabalhar com trimestre, né? 3, 6, 9. Não, a gente faz por... Qual é de 4 em 4 meses? Jéssica fazendo Jessiquices. É bimestre que é 2, não é? Trimestre é 3. Semestre é 6. Qual é o de 4? Quadrimestre? Ai, gente, me deu um branco. Acho que deve ser quadrimestre, né? Não sei. Vou perguntar pro Google depois. Eu trabalho de 4 em 4 meses, assim, o nosso processo. Mas eu nunca tinha lido esse artigo. E eu já fazia isso, mas eu não tinha lido. Então, de 4 em 4 meses, nós olhamos e pensamos como é que vai ser o ciclo desse quadrimestre. Aí agora eu vou ter que olhar, porque eu vou ficar neurótica se eu não souber o que é o negócio. Eu tenho dessas coisas. Eu esqueço as palavras ou troco as palavras e aí eu fico, assim, enquanto eu não acho a palavra, eu fico neurótica. Quadrimestre. O Google tá me dizendo que é quadrimestre, então tá bom. Nós trabalhamos desta forma porque os ciclos dentro da empresa, eles mais ou menos giram dentro dessa circunstância, né? E os giros dentro da Plano A, por vezes, da empresa que eu disse primeiro é da empresa da Mais Que Finanças, e os giros dentro da Plano A, que é a nossa empresa de contabilidade para infoproduto, elas giram mais em termos de trimestre. Então, a depender do foco, nós vamos girando conforme o andamento de cada uma das empresas. Mas nós já temos essa construção de ciclos. Então, é como se eu olhasse para a meta de longo prazo e encaixasse ela dentro desse ciclo. Tá? Dentro desse ciclo, o que é possível? Porque dentro do ciclo futuro, pode ser que nós já reorganizamos todo esse planejamento. Pode ser que neste ciclo, eu consiga X para aquela meta. Mas pode ser que no ciclo seguinte eu consiga 2x, que eu ainda não sabia que seria possível. Mas que dado aos resultados, dado a evolução, agora eu já percebo que é possível. Então agora eu vou trabalhar nesse ciclo com esse valor, no ciclo seguinte com esse valor. E foi fazendo assim que a gente conseguiu encurtar muito a nossa meta de 20 anos, né? Então, essa visão de ciclo é como se ela conseguisse deixar mais focado, sem perder a visão de futuro, o que tu quer para tua vida, mas a execução disso ser cíclica. Eu achei particularmente muito interessante mesmo, até porque reforça essa construção de revisão. Muitas pessoas dizem assim, eu vou investir 10% de quanto que eu ganho todos os meses. Tá, mas esses 10% ele é coerente nesse ciclo de vida que tu tá agora. Pode ser que no ano que vem 10% não seja mais coerente. Tu poderia estar investindo 20, 30, 40, 50%. Então, se você não olhar por ciclo e replanejar, daqui a pouco tu tá sendo subótimo, né? Tu tá não fazendo tudo que tu poderia fazer para construir o teu objetivo. Então, eu achei muito, mas muito interessante mesmo essa perspectiva, assim.
Então, em resumo, como você deve enganar o seu cérebro para que você mantenha a poupança? Olhe a sua vida com ciclos e separe a forma como que tu achar melhor, né? É um ciclo bimestral, é um ciclo semestral, quadrimestre, enfim. Analisa como que funciona para ti dentro da tua dinâmica. É mensal? É semanal? Quem ganha pingado, né? Psicólogos que vão ganhar por sessão. Daqui a pouco pode ser que faça sentido trabalhar outro tipo de corte. E aí, pode fazer sentido. Então, isso que eu acho que é bem interessante, assim, de pensar e tu usar essa estratégia para repensar na tua vida. E aí, por fim, eu quero trazer um outro estudo, né, que discuta, entendi, vou montar o planejamento em termos de ciclo, vou montar a minha reserva e tal, mas e quanto que eu gasto essa reserva? Para que eu gasto? E aí foi feito um estudo muito interessante que ele diz o seguinte: a depender das pessoas e da forma que as pessoas estão projetando a sua reserva, o motivo pelo qual ela está projetando aquela reserva, ela começa a fazer e tomar decisões subótimas. Como assim subótimas? Aconteceu um imprevisto e era essa manipulação dos experimentos. Nesse estudo são 6 experimentos. Sempre quando tem revista muito robusta, eles fazem mais de um experimento para provar que aquele resultado ele se confirma de várias formas, em vários contextos, em vários mecanismos. Então, não é incomum que nós encontremos um mesmo estudo com mais de um experimento dentro do estudo. E quanto mais robusta é a revista, quanto mais exigente é a revista, maior é a tendência de nós termos mais de um experimento dentro do mesmo artigo. Só fazendo um disclaimer metodológico. Por que a gente tem tantos estudos? Mas qual era a hipótese central do estudo? Ele dizia assim, olha, a pessoa tem reserva de emergência e aí acontece um problema. E aí ele manipula dentro dos experimentos dizendo, aconteceu um problema de saúde, tu tem que gastar R$1.000, no caso $1.000, né? Tu pega um empréstimo no cartão de crédito, passa o cartão de crédito, e esse cartão de crédito, ele tem uma taxa de juro que ela varia, assim, mas sempre muito superior à taxa de juro da rentabilidade do dinheiro que tu tem guardado. E aí ele faz uma manipulação de que a pessoa tinha, por exemplo, $2.000 guardado. Então o problema é de 1.000, o que eu tenho disponível é 2, então eu teria dinheiro disponível para que eu conseguisse atender aquela demanda, né? Atender aquele problema. E aí eles vão avaliando como que o rótulo da reserva impacta eu tomar essa decisão subótima de, ao invés de pegar esse dinheiro guardado e usar para emergência, que é um problema de saúde, eu passo o cartão de crédito, pago uma taxa de juro muito mais alta do que o dinheiro que eu tenho guardado, só para não mexer naquele guardado. E aí o que eles descobriram é que aquelas pessoas que dão rótulo para suas reservas voltadas para filhos, voltadas para saúde, no sentido de, não saúde de problema, assim, mas tipo aposentadoria e educação, eles se sentem culpados. É como se tivesse uma escala de responsabilidade muito grande. Nossa, esse dinheiro é para minha aposentadoria, esse dinheiro é para o meu filho, esse dinheiro é para educação, ele é intocável. Então, mesmo que tenha um problema de doença, eu não posso tocar nisso aqui. E aí, esse não posso tocar nisso aqui faz a pessoa pegar um empréstimo muito mais caro do que a rentabilidade daquilo ali que tá dando. E aí, eles testam uma outra alternativa, mas e se eu disponibilizar para a pessoa uma alternativa dela usar o dinheiro que estava guardado, mas já montar um planejamento para que ela reponha em um curto espaço de tempo aquele dinheiro? Aí diminui um pouco a culpa da pessoa. Então, o que o estudo quer nos mostrar? Que, a depender do rótulo que tu dá para tua reserva, tu vai sentir dor de usar ele. E como que nós minimizamos essa dor de usar ele? Configurando um plano muito rápido de reajustar, né? De recolocar, de repor aquele dinheiro que tu usou. Então não fique com dor do dinheiro, assim, eu guardei e agora eu não quero tocar porque foi pro meu filho, porque foi pra minha aposentadoria, porque foi para minha educação, então esse dinheiro é intocável. Mas se tu tem um problema de saúde, esse dinheiro serve para isso. Não te sinta culpado.
Porque se tu não usar esse dinheiro e for pegar um dinheiro de terceiros, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, isso vai ser muito mais custoso. E isso é uma decisão subótima. Então, para ver que às vezes o senso de responsabilidade ele é tão grande que ele também faz com que tu tome decisões subótimas. Portanto, nós temos que sempre estar atentos a esse tipo de circunstância, porque pode ser que você olhe para uma decisão dessas e realmente se sinta impelido a pegar o crédito ao invés de usar. E esse não é o caminho mais correto. Então, no momento que você tiver que usar, já faça um programa cíclico, né? Não, dentro desse ciclo eu vou repor para resolver esse problema. E aí tu usar com menos peso. E aí, quando usar no final das contas, né? Eu sempre julgo assim, ó, que a reserva de emergência, ela não é só para emergência, ela também compra liberdade. Então, eu nunca usei a minha reserva de emergência, a não ser em uma situação que eu queria contratar um serviço de saúde, assim, né? Uma terapia. Então, foi a única vez que eu usei a minha reserva, mas eu usei no mês seguinte eu repus. Caso nas outras fases, eu nunca tinha encostado na reserva, então foi entre aspas, de saúde, né? Não era uma emergência, mas era uma coisa que eu julgava importante naquele momento. Saúde mental, às vezes a gente olha para ela e julga que não é emergência, quando na verdade, a depender da circunstância que tu tá, se isso se prolongar, se torna uma bola de neve. Então, é importante tu fazer a intervenção que seja necessária. Mas o que eu percebo e o que eu fiz na minha vida é que eu construí toda uma reserva, uma estrutura financeira para me comprar liberdade. Então, foi a partir dessa construção dessa reserva que, por exemplo, eu pedi demissão. Sem isso, eu não teria pedido demissão. Então, eu só pedi demissão porque eu tinha segurança que se nada desse certo do que nós faríamos, nós tínhamos ali 6, 7, 8 meses, e eu ainda hoje olho disso, acho que é pouco, mas é o que deu naquela fase, né, lá em 2019, 2020, nós tínhamos 6 meses para que nós pudéssemos ter aquele dinheiro. E nessa fase nós nunca tocamos naquele dinheiro. Mas ele comprou minha liberdade. Se eu precisasse ter tocado, seria numa fase que eu tocaria, sabe? Então, reserva de emergência, ela serve para te fazer transições. Eu julgo que ela compra essa liberdade. Então, não é só a segurança do urgente, mas é também tu olhar e dizer assim, nossa, eu tô tranquilo para fazer uma transição coerente. E isso eu acho interessante. Depois disso, as questões básicas de urgência mesmo, né? Uma saúde, educação, mudança de carreira, como eu já mencionei, mas sempre ponderando se isso é uma necessidade ou é um desejo. Se for um desejo, de forma alguma se usa a reserva de emergência para atender desejos. A reserva de emergência não atende desejo, ela atende necessidade. Então, tu pensa assim, eu posso viver sem isso? Né? Por exemplo, roupa, casa, carro, eletrodomésticos, eletrônicos, trocar de telefone, trocar de computador. Não se usa reserva para esse tipo de coisa, a não ser que você trabalhe com computador, trabalhe com celular e ele quebrou. E tu não tem como trabalhar sem aquilo, né? Então, aí sim. Então, tem que tentar entender qual é o teu contexto de vida. Mas eu julgo que sempre esse desenvolvimento de consciência entre o que é necessidade e o que é desejo, isso já ajuda bastante a determinar se aquilo ali faz sentido ser gasto ou não. Certo! Eu particularmente gostei muito desse episódio, porque eu gostei muito desse artigo que eu disse, né, do cíclico e do linear. Acho que trabalha uma percepção diferente de como que nós vamos olhar o nosso planejamento e como o artigo muito bem apresentou, essa simples mudança faz com que nós tenhamos mais foco em executar o que precisa ser executado para construir segurança e liberdade. Portanto, vamos construir a vida em cima de ciclos, né? Porque isso vai manipular a nossa percepção de tempo e manipulando a nossa percepção de tempo, conseguiremos mais resultados. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha saído daqui com vários insights interessantes. Se você gostou, meu excelentíssimo marido diz amor, tem que sempre dizer, né? Curte, compartilha, comenta. Eu esqueço dessas coisas todas, mas é importante, né? É importante para que a gente faça com que esse conteúdo vá chegando cada vez a mais pessoas e nós consigamos gerar esse impacto que é olhar para o dinheiro de uma forma diferente e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigada e até sexta-feira.